Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Minuto de Reflexão. Eu sou César Tavares, trazendo mais uma reflexão do Evangelho para você. Espero que você goste. Pessoal, vocês conhecem a parábola do semeador? Lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 18, conta uma história linda, que um dia Jesus vai lá no Mar da Galileia, ele senta no barquinho e as pessoas ficaram em volta na praia, ouvindo Jesus falando. E aí Jesus, ele sempre contava por parábolas as histórias, né? E ele conta que um certo dia, um semeador saiu a semear. Algumas das sementes caíram num solo pedregoso, um solo ruim e sem profundidade, né? E aí as sementes não conseguiram penetrar. Vieram os pássaros, pegaram essa semente e levaram, e elas não brotaram. E logo mais à frente, ele acabou semeando num solo muito ruim, muito pedregoso, né? E esse segundo solo, ele também não tinha profundidade, né? As sementes, elas não conseguiam se enraizar. E aí elas conseguiram brotar, porém o sol logo as queimou, porque elas não tinham força para onde tirar seus nutrientes. E logo que elas começaram a brotar, o sol queimou e elas não produziram frutos. Depois, o semeador colocou sementes num terceiro tipo de solo. Esse solo as sementes até cresceram, tinha a condição de dar profundidade, mas as plantas cresceram em meio a espinheiros. E as sementes, as pragas, acabaram abafando e elas não produziram sementes, não produziram frutos. E o quarto tipo de solo, esse sim, esse tinha profundidade, as plantas começaram a crescer e produziram 100 para 1. Uma semente produziu 100 frutos, outras 60, outras 30 por uma semente. Tá? Então, pessoal, fica uma reflexão, né? O que seria... e depois mais à frente ele explica o que seria, né? Ele fala assim, a explicação, vou pegar direto da fonte de Jesus. Jesus vem e nos explica: ouvi, pois, vós outros, a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a entende, vem o mal e a arrebata, o que semeou no seu coração. Este é o que recebeu a semente junto à estrada, no lugar onde não brotou. Mas o que recebeu a semente no solo pedregoso, que o sol logo queimou, ouve a palavra. Logo que recebe, ele gosta. Porém, ele não tem raízes. Antes, e logo dura pouco a vida dessa árvore. Porque o sol vai lá e destrói. As perseguições por amor, a palavra, logo se escandaliza. Tá? O que recebeu a semente entre os espinhos, este é o que ouve a palavra, porém os cuidados deste mundo e o engano das riquezas sufocam as palavras e ficam infrutuosas. Né? Então as coisas materiais acabam sobrepondo por entre os espinhos. Que seriam os espinhos? As riquezas materiais, né? O apego, não as riquezas, o apego ao material. E o que recebe a semente em boa terra, este ouve a palavra e a entende, e aí acaba dando frutos. Assim dá uma semente para 100, uma semente para 60 e outra para 70. Filha, por favor, segura aqui. Então, pessoal, o que eu queria falar para vocês? A gente pode entender que a semente, ele fala muito claro que é a palavra, mas não só a palavra. Hoje, no momento em que nós vivemos, podemos entender que a semente são todas as leis da natureza? Faz sentido isso? As sementes podem ser as leis da natureza. Por exemplo, Albert Einstein, o grande gênio da física, Isaac Newton, Nikola Tesla e tantos outros gênios, Leonardo da Vinci, tantos outros gênios que vieram para o planeta Terra nos trazer a luz. Eles são semeadores? Pois por que não? Né? Henry Ford, que criou a fábrica da Ford, a linha de produção, são pessoas fantásticas que semearam. Então, ou seja,
todas as leis da natureza são as sementes. Por exemplo, Henry Ford, se ele não tivesse criado a linha de produção, né, hoje nós não teríamos os carros nos preços acessíveis que hoje nós temos. Então, uns poucos teriam carros. Olha só quantos frutos um homem desse não produziu. Então, as sementes podem ser todas as leis da natureza e que cabe a nós divulgá-los, né? Pessoal, o que seria o pássaro que vem e leva a semente naquele solo ruim? Seria os espíritos malignos que acabam nos convidando a não praticar este evangelho? Aqueles que vêm e ficam falando para a gente de forma oculta, né? Ah, larga a mão disso, deixa de ser bobo. Não seriam esses os pássaros? Pessoal, então a gente precisa tomar cuidado que tipo de solo que nós vamos plantar, que nós vamos ser para plantar esta semente. Às vezes, gente, num único dia, né, porque às vezes a gente tem mania de falar assim, né? Ah, o fulano, meu primo, aquele solo é ruim, ele é o primeiro solo. O que? O meu pai, nossa, o meu pai é o segundo solo, aquele solo pedregoso, que, né? E a gente costuma apontar para os outros que cada um é um tipo de solo. Se a gente parar para pensar, nós conseguimos ser os 4 tipos de solo num único dia. Às vezes tem coisas em que o orgulho fala mais alto dentro de mim e eu não consigo, do mesmo jeito. Não, eu tinha que ter falado aquilo para aquela pessoa mesmo. Eu mostrei para ele, falei poucas e boas, né? Porque se eu tiver que falar, eu falo na cara. Peraí, quem é você? Né? Que tipo de solo que você está sendo nesse momento? Ou quando a preguiça abate você? Você tem consciência de que deve fazer, é o terceiro solo, né? Você sabe que tem que fazer, mas os prazeres mundanos, vou ficar aqui no Netflix, vou ficar aqui no joguinho, e não faz aquilo que tem que ser feito, né? Então a gente acaba agindo um outro momento ao longo do dia, o terceiro solo. E às vezes a gente vai dar a mão para alguém, leva uma palavra amiga, um ombro amigo, liga para alguém, diz que eu te amo para outra pessoa, e a gente acaba agindo como quarto solo. Então, a perguntinha que eu queria colocar para vocês, pessoal, leiam, porque esse trechinho ele é autodidata, né? Ao contrário de que muitas parábolas de Jesus a gente fica sem entender muito bem, esse trecho não. Por ser muito longo, né? O capítulo 13 do Evangelho de Mateus, por ser muito longo, ele acaba sendo autoexplicativo. Leiam com atenção, é muito lindo. Do item 1 ao item 18, 19, 20, alguma coisa assim, tá? Eu não lembro de cabeça. A pergunta que eu queria falar para vocês, tá? Você que tem condição de ser um solo fértil, você já está produzindo frutos? Se você já está produzindo bons frutos, né, quantos frutos você está produzindo por dia? 1, 30, 60, 100? Responda isso para você. E o tanto que você está produzindo? Agora não é a pergunta final. São 3 perguntinhas chaves. Eu estou produzindo frutos? Se eu estou, quantos eu estou produzindo? E a pergunta final e mais importante: quantos frutos eu posso produzir? Eu tenho certeza que você vai cada vez mais descobrir que você consegue produzir o dobro, o triplo, o quádruplo do que você está produzindo, se você já produz. Tá certo? Então, vamos difundir todas as leis de Deus, as leis morais e as leis da ciência. Tá joia? É esse o convite da reflexão de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo no coração de todos e até o próximo vídeo.